o Renan já começa a pontuar nas pesquisas, a aparecer na intenção de voto dos brasileiros. Como é que você recebe os números dessas pesquisas? São números ainda para quem nunca foi candidato, é número que aparece ali nas que eu vi. Você me corrija se eu estiver errado. Parece com 1%, outras com 2%, e algumas já varia, né, de instituto para instituto. Como é que você tem recebido esses números e no que é que você vai apostar para emplacar, poder desenrolar e engrenar de vez no primeiro turno? Eu só levo uma pesquisa séria, a sério, desculpa, que é a Atlas. A Atlas é a pesquisa mais moderna, ela acertou as eleições argentinas, chilenas, americanas, foi muito bem nas eleições de 22 no Brasil. Errou São Paulo na eleição de 24 apenas por uma questão conjuntural. O Marçal se churrascou ali com aquela carta mentirosa sobre o Boulos. Na pontuação da Atlas, eu tô variando de 3,5 até 4, em alguma coisa. Que eu acho que é o cenário hoje com esses 7 governadores. E eu estou subindo. Na próxima pesquisa, eu estou subindo mais ainda. E por que eu acho que eu estou subindo? E por que eu vou ultrapassar esses governadores? E aí eu ficarei em terceiro nas pesquisas. Isso eu espero já em março, já tá consolidado em terceiro. Porque eles ficam puxando o saco. Mas aí vai brigar com meio de muita gente aí. Pra chegar em terceiro aí vai... Eu preciso ficar uma briga grande entre Flávio, entre... Vamos lá lembrar os outros Flávio, nomes. Ratinho, Caiado, Zema, enfim, esses aí. E toda a bola. O Lula vai aparecer lá com 40 e poucos. O Flávio vai aparecer de 20 e tantos a 30 e tantos. E aí, existe essa disputa pra ver quem vai aparecer em terceiro. Eu estou ultrapassando os outros. Eu trabalho mais, eu sou mais rápido, eu sou mais inteligente do que eles. Eu não sou puxa-saco do Bolsonaro como eles são. Portanto, eu falo verdades que eles não podem falar. E eu estou crescendo por conta disso. Eu tenho muito mais militância do que eles. Eu tenho uma história política muito mais rica do que eles. Eu participei de coisas efetivas. Eu derrubei a Dilma, eles não derrubaram. O Zema, ele estava trabalhando pro pai dele enquanto eu estava fazendo isso. O Caiado, quando eu falei do impeachment da Dilma, o Caiado, ele falou, olha, eu tenho um nome a zelar, isso aqui é muito exagerado. Ou seja, no começo o Caiado era um bobalhão, um medroso. O Ratinho, ele era aliado do PT enquanto eu estava fazendo isso. Então, eu nunca tive um cargo eletivo, mas eu sempre fui um político melhor do que eles. Eu tenho um livro publicado, eu sou mais capaz, eu criei junto com o meu time um aplicativo, diferente deles eu montei meu próprio partido, não preciso ficar pedindo arrego para aquele Kassab, para aquele bizarro do Kassab que quer estar com o Lula e com a oposição ao mesmo tempo. Então assim, eu sou um homem melhor do que eles, eu sou uma pessoa mais ambiciosa, mais capaz, eu tenho um desejo de verdade de mudar o Brasil e as pessoas vão percebendo. E as pessoas percebem que esses aí são só puxa-sacos do Bolsonaro. A partir do momento que o sonho desses caras é se tornar governador através da puxada de saco pra um homem que tá preso, esse cara não tem condição moral de nada. Nenhum. Aí se reúnem, junta 3 governadores, se abraçam e não dá um Renan. Por quê? Porque eu vou passar eles, vou deixar eles pra trás e aí eu vou buscar o Flávio. O Missão tem candidato aqui do Ceará, candidato a governador, entra nessa briga ao Mano e Ciro e lança candidatos a deputados? Precisamos, eu vou conversar quando chegar em Fortaleza com alguns nomes que a gente já tá desenhando da nossa própria militância, do nosso próprio time. E espero fazer um anúncio aí nas próximas semanas. A gente tá fazendo isso no Brasil todo. Renan, presidente, manteria Bolsa Família e programas sociais? Manteria programas sociais, eu manteria o Bolsa Família de maneira reformulada. Existem pessoas que estão numa condição de fome, e essas pessoas, elas não vão morrer de fome. A situação de miséria. A situação de miséria. Agora, homens e mulheres plenamente funcionais, e eu vejo vários deles gordos, muito bem alimentados, querendo viver de Bolsa Família e aqui e ali fazer um bico, isso não é correto. E sabe com quem não é correto? Não é correto com um motoboy da cidade delas, com um entregador de iFood que tem na cidade delas, com o cara que tá ralando, que não recebe Bolsa Família e que no fim do dia, via impostos, paga o Bolsa Família dessa outra pessoa. Eu tô do lado dele. Então se você que tá me ouvindo é o cara que tá trampando e pagando o Bolsa Família de alguém, você é meu aliado. E não é que eu veja, eu sou inimigo da pessoa que tá recebendo o Bolsa Família, muito pelo contrário. Agora eu vou criar regras para que esta pessoa possa sair do Bolsa Família, que eu não quero ninguém vivendo disso. Só quem precisa. Agora, não é correto com uma pessoa pobre tirar o dinheiro dela para bancar outra pessoa pobre. E hoje o pobre banca o pobre. E como? Porque o pobre é o que paga mais impostos no Brasil. Uma carga tributária. Né? Exato, ela incide nele. Então se o pobre paga mais imposto, ele tá pagando desde o super salário do juiz, que no Brasil tem super salário, Sim. até o outro cara do Bolsa Família. E sabe o que tá acontecendo com esse cara? Ele não aguenta mais ser burro de carga. Eu tô vendo entregadores ao redor do Brasil querendo fazer greve, querendo parar. Esses caras estão carregando o Brasil nas costas. E esses caras não podem se largar da própria sorte. Renan, pode ser até uma pergunta que o pessoal que está em casa esteja nos ouvindo e esteja se fazendo. São meninos novos, cheios de garra, cheios de vontade, mas sem a experiência do mandato. Pode ser que tenham tido experiência na vida privada, eu realmente vou me furtar de ser lei que eu não sei.
como é que eles estariam assim? Eles trazem essas ideias muito revolucionárias, novas, bonitas, necessárias para o país, mas eles, como é que eu poderia te dizer? Se nunca tiver essa experiência em cargo, em mandato, dentro do poder público, será que eles atenderiam, corresponderiam às expectativas das pessoas? Iriam de fato realizar estando lá dentro? Eu te pergunto isso porque todo mundo conhece o sistema, você sabe como tem o Congresso da maneira que é, um Congresso também investigado, cheio de problemas, você tem os próprios estados, né, a própria estrutura de ministérios. Então eu pergunto, como é que seria possível realizar sem a experiência de ter estado um dia lá dentro? E talvez com uma experiência de iniciativa privada, de mudar o Brasil, de resetar um 2.0, que talvez seja o projeto do Missão. Talvez aí eu precise fazer, então, para todo mundo que está nos ouvindo, uma espécie de um meia-culpa. De fato, o nosso time não tem experiência, nossos parlamentares não têm experiência em receber propina, não tem experiência em pegar emenda e desviar, não tem experiência só ficando puxando o saco do prefeito, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja de centro. Nesse sentido, a falta de experiência nossa, e essa é uma provocação que eu faço para todo mundo na política, ela é muito boa. A gente abdica de diversas experiências. E aí eu pergunto para quem são os políticos experientes, do que serviu a experiência deles? Do que serviu você ser, eu sou um parlamentar da base, que não tem basicamente nenhum conhecimento sobre os projetos que vota e só aguarda um papel vindo da liderança de governo dizendo, é para votar assim. E eles votam assim. E ele vota assim porque ele tem um cargo. Hoje, ser político é isso. 99% dos políticos são caras que recebem ordens do prefeito, ou ordens do governador, ou ordens do presidente, estão atrás de emenda e um dinheirinho e uns carguinhos, e depois ficam enrolando a própria base. Alguns enrolam a própria base comprando, outros gravando videozinhos na internet. Cada um à sua maneira, tá? Mas no fim do dia, ninguém é efetivo. Um exemplo que eu dou, o Russo, é o nosso vereador lá em Pouso Alegre, sul de Minas. O Russo não tinha nenhuma experiência, super jovem, virou vereador. Eles têm só 2 vereadores de oposição na cidade deles. Ele percebeu que os vereadores da base, eles tinham muita preguiça de votar. Como eles votavam com preguiça, eles viam como ele votava, que ele era da oposição, e votavam ao contrário. Aí um dia, sabe o que ele fez? Ele protocolou um projeto dele, que era ruim pro prefeito, e ele votou contra o próprio projeto. Aí os vereadores, todo mundo votou a favor, e passou. Caiu no Arapuca. Caiu no Arapuca. E isso é um cara sem experiência. Imagina se ele fosse experiente como aqueles outros que caíram na Arapuca dele. O Kim Kataguiri, que é para falar o nosso deputado federal mais famoso, não tinha experiência nenhuma. É o deputado mais produtivo de Brasília, que mais passa projetos. É o deputado com a produção legislativa mais rica. Isso sem ter a experiência prévia. A gente não tem medo dessa inexperiência. A inexperiência pra gente é bom, porque os métodos daquilo que é considerado fazer política no Brasil são muito podres. E não só podres de errado, são podres de pouco eficientes. Então, a gente realmente trabalha de um jeito diferente. Não que eles não são treinados. Há uma diferença de ter experiência e ter preparo. A gente tem preparo, mas tem preparo para fazer outra coisa. Renan, eu vi você citando em relação aqui à questão de deputados, vídeos, e não tem como furtar, e eu me lembrei aqui do nome que está muito em evidência, em muita ascensão, que é o nome do Nicolas. Como é que seria fazer um paralelo entre o Nicolas, que de fato é um fenômeno, seja você esquerda, seja direita, seja centro, é um fenômeno digital e hoje transita como um dos principais nomes políticos do país, embora da pouca idade, semelhante como você. Então, como é que você olharia o estilo perfil Nicolas, que é alinhado de direita, como é que você olha o perfil Renan, praticamente direita, praticamente omissão, de trabalhar o conteúdo e de atingir as pessoas, de atingir os eleitores? O que é que vocês têm de convergências e de divergências? Eu vou falar não vou falar só do Nicolas como um todo, mas do PL, da direita, o que é que vocês convergem, o que é que diverge? Vamos lá. Em 2015, quando eu montei o Movimento Brasil Livre e eu tinha basicamente a idade do Nicolas, eu armei uma caminhada a pé até Brasília. Eu não andei 200 quilômetros e fiquei chorando. Eu andei 1.100 quilômetros sorrindo. Eu não fiquei lá falando que é pra Acorda Brasil, ou seja, um tema vazio. Eu protocolei o pedido de impeachment contra Dilma. Quando terminou o evento, eu não mandei ninguém ficar fazendo oração ao meu redor e fingir que eu era herói. Eu me reuni com o presidente da Câmara. Depois que eu saí e voltei para São Paulo, o pedido de impeachment que eu protocolei, ele virou impeachment da Dilma e eu derrubei a presidente. O Nicolas voltou para casa e gravou vídeos. A minha diferença pro Nicolas é que eu sou efetivo enquanto o Nicolas faz show. Enquanto o Nicolas fica gravando vídeos em redes sociais, o líder partidário dele é o Valdemar da Costa Neto. Enquanto eu gravo meus vídeos sobre as minhas causas, o líder do partido sou eu, porque eu fundei meu próprio partido, para não precisar puxar saco para ladrão. Nas minhas manifestações, quando eu organizei para derrubar Dilma Rousseff, eu não puxava saco de político. Eu falava que político tinha que ser cobrado. Nas manifestações do Nicolas, ele chora abraçando o Bolsonaro.
Eu não tenho nada a ver com o Nicolas. Eu acho que o Nicolas é apenas um defeito, uma versão defeituosa daquilo que nós fazemos, feita para enganar as pessoas. Igual a Igreja Lagoinha, a qual ele faz parte. Eu sou cristão. Existem muitas denominações cristãs sérias no Brasil. E existe a Lagoinha. O que a Lagoinha faz? Ela pega a ideia do cristianismo, distorce para enganar os outros e engana os outros. Uma igreja premium. É uma igreja premium. E aí ela está envolvida no escândalo do Banco Master e do INSS. A UMBL é um movimento político sério, de direita, que defende ideias e aplica elas na prática. E há uma versão corrompida e altamente popular feita para enganar os outros, que é o Nicolas. Esse é o paralelo. Ficou bom, hein? Ficou bom demais. Ô, Renan, agora são 13 horas mais 5 minutos. Olhando um pouquinho da sua história, um pouquinho do movimento de redes sociais, eu vi você falando em relação à pauta dos pequenos municípios, propondo ser extintos ou serem integrados, e vai na contramão do que o Congresso quer, do que os deputados, do que o governo quer, que é abrir novas cidades, né? E como é que você trata isso? Para quem é de cidade menor, pode ser, pô, o cara quer extinguir a nossa história, a gente lutou tanto, batalhou tanto para emancipar tal município, e hoje ele quer juntar no só. Sabemos que é bem verdade que os municípios hoje não se custeiam, quanto menor a cidade, eles dependem mais dos repasses do governo estadual e federal, mas não é uma pauta assim sensível, não acaba mexendo, acaba dificultando para que o eleitor dessas cidades ele tenha uma barreira e não queira votar lá na frente, votar no Renan, não ache isso chato. Pô, o cara quer acabar com a cidade da gente, com aquele sonho da emancipação, ele quer juntar municípios, extinguir. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa concepção das pequenas cidades para você. Pois bem, o Brasil tem muita cidade e a maior parte das cidades, elas são insustentáveis. Quem está nos assistindo aqui, eventualmente de uma cidade pequenininha, entenda uma coisa. Se sua cidade, ela precisa de dinheiro de outras cidades para existir, então ela não é uma cidade. Se precisa alguém lá de São Paulo, lá de Goiás, ou da capital aqui, Fortaleza, ou de Juazeiro, que é uma cidade que tem uma arrecadação alta, sustentar um município de 3 mil habitantes, então é que esse município de 3 mil habitantes, ele não é autossuficiente, porque a ideia de uma cidade é que aquele lugar seja um lugar que é autossuficiente em si. As pessoas têm condição de pagar seus gastos, pagar o salário dos funcionários públicos, as pessoas são basicamente capazes, produtivas, e a vida anda. Pois bem, as pessoas hoje nos municípios pequenos ao redor do Brasil, elas vivem com dinheiro que vem de outros lugares, esse dinheiro chega na mão de uma classe política inútil, aí vai para 9 vereadores, os assessores dos vereadores, vai para o prefeito, equipe do prefeito, e aí a vida não melhora. E como eu mostro que a vida não melhora? O IDH desse monte de município que surgiu não se tornou melhor do que era antes. E tem município, até permite interromper, Renan, tem município que fica, salvo engano, até você colocou em vídeo, ou a gente já viu em outras matérias. Existem uma cidade que é aqui dividida por uma rua, a outra já, da outra rua, no outro quarteirão já é outra cidade, assim, vizinhos. No e Rio Grande do cidade, Norte? eu não sei se foi o Rio Grande do Norte, mas em cidade de 3 mil habitantes, cidade que é 3 mil habitantes, que é um bairro daqui de Santa Quitéria, e a outra tem 5 mil, eu disse, mas não faz. Aí eu concordo com você, 3 mil, 5 mil, você não faz sentido você manter uma população. São Bento do Norte e Caiçara do Norte, essas cidades. Esse vídeo é um vídeo que eu fiz. Sim. Eu trouxe esse problema e estourou. E eu gravei outro vídeo lá, eu fui lá ver. Realmente, assim, a prefeitura, você caminha 10 minutos, você sai de uma ponta para outra. As duas cidades, uma foi emancipada da outra. E adivinha, elas não fizeram esgoto, não conseguem botar a base da polícia, a cidade é um caos. Você tem um custo com o legislativo, Exato, você tem custo de enorme. funcionalismo. Então, pra que emancipou? A verdade é, as pessoas não se beneficiaram disso. Quem beneficiou são os políticos, que aí eles têm poder. Aí eles vão receber emenda, aí desvia emenda, põe no bolso, aí vão receber o deputado, aí vira importante, vira doutor, aí bota o filho pra ir pra fora do Brasil pra curtir. Ou seja, a gente só criou uns ricos ladrões. Não dá. Se a sua cidade não está se bancando, eu vou ter que juntar ela com um grupo de cidades, vai aumentar a arrecadação. E aí a gente vai pegar essas cidades e a gente vai fazer duas coisas. A primeira é, se a cidade se torna autossustentável, a gente vai passar umas regras. Pro prefeito poder se reeleger, e se quiser, porque a gente sabe que prefeito em todo o Brasil vive de show. O prefeito faz o show, traz o festival da cidade, traz o Wesley Safadão, traz o Natanzinho, traz todo mundo, traz o Alok, faz o show, a população vai falar, oh, meu prefeito é muito bom, ele fez o show. E a pessoa vota mal. Isso quando o prefeito não compra o voto das pessoas, que é a regra. A regra. Pois bem, como nós vamos evitar isso? Se a pessoa vender o voto, seja na eleição, seja durante o mandato do prefeito, já aparece na Câmara dos Vereadores, ô vereador, furou o pneu da Kombi, me paga um pneu. Ô vereador, tô precisando de uma cama nova. A gente sabe que isso acontece. Gente, isso é a política brasileira. Sim, tá. Eu vou falar, é normal, o normal que não é normal, mas... Isso é normal. Sim. Pois bem, se a pessoa fizer isso e for provado, ela será presa por 10 anos. E o político... Beowulf, é de ontem. Porque isso é um ataque à democracia. Que é
Não foi um monte de gente presa agora no 8 de janeiro por conta de um ataque à democracia? Sim. Uma pessoa que vende o voto está atacando a democracia. E o político que comprou 20 anos preso. É regra dura, porque não dá para aceitar que as pessoas comprem um sistema em que o voto delas, que tem que mudar a vida do Brasil, ele se torna, vamos dizer, uma commodity que um pneu vai levar, que uma graninha no período da eleição. Compra de voto é crime gravíssimo, é um ataque contra o Estado Democrático de Direito. Senão a gente vai falar que não acredita em democracia. E aí eu vou virar pros ministros do Supremo, pô, vocês não acreditam em democracia, vocês só falam em democracia. Então assim, vendeu o voto e comprou voto é ataque à democracia. Crime inafiançável. Seria uma das suas primeiras medidas Com enquanto presidente? certeza, com certeza. Primeira medida como presidente que você faria? Primeira Primeiro dia de medida- governo, que assim. eu tô encavalando os temas que eu queria explicar isso Não, pros tudo municípios. bem. Não, mas eu vou primeiro tema pra não fugir. Eu vou decretar guerra ao crime organizado. Eu vou decretar estado de defesa, eu vou pegar todas as regiões do Brasil que tem presença do crime organizado, eu vou decretar estado de defesa nessas regiões e eu vou, com as Forças Armadas e com a polícia local, acabar com o crime organizado. Eu vou eliminar. Eu já vi para a população do Ceará, antigamente eu sempre falava, o Rio era o primeiro lugar. Não é o Rio. A situação do Ceará é pior do que a do Rio e eu vou destruir o Comando Vermelho e as outras facções aqui no Ceará. Tá? Eu vou varrer esses caras do mapa, vou pro Rio, vou para Salvador, vou acabar com o PCC, que tá na Faria Lima, que também tá no Porto de Santos, em São Paulo, passar a rapa nesses caras. Isso é o que o presidente da República tem que fazer. Sabe por quê? Quais são as bases da existência do Estado? Povo, o povo tem uma cultura e ele tem um território. A partir do momento que o seu território não está mais na tua mão e tem povo vivendo sobre alguém que dominou esse território, você não é mais um Estado. Por exemplo, portanto, se o presidente da República, por excelência, é um chefe de Estado e eu não sou o chefe do Estado, eu vou ter que ir lá e vou retomar o Estado para mim e para o Brasil. E vou lá e vou retomar, vou passar fogo nesses caras, vamos mudar as leis penais, as leis de execução penal, como você estava discutindo na matéria anterior. Lei bizarra, agora com pena justa. Sim. Né? E a única pena justa que eu conheço é a pena que o bandido fica preso por muito tempo e que a gente nem tenta recuperar. Ele deixa ele lá no canto dele mofando. Pois bem, eu vou passar esse tipo de legislação, será o tema da minha campanha, e com base nisso, alterar a dinâmica para fazer o brasileiro não ter medo de sair na rua. Depois eu vou fazer o brasileiro ficar rico, fazendo reformas. E depois eu vou fazer as cidades brasileiras ficarem boas, fazendo a minha reforma administrativa que vai fundir município e que... Pode continuar. E que vai entregar aqueles critérios que eu te falei. Acabar com a compra de voto, estabelecer critérios objetivos de avaliação num prefeito. Porque as pessoas... aqui eu vou fazer minha crítica à democracia. A pessoa que vota num prefeito que não melhora a vida dela, mas que gostou do show dele ou vendeu voto, a pessoa não está ajudando a democracia brasileira. Então, assim, se o prefeito não melhorar o índice de esgoto, então 30% das pessoas têm esgoto, e no mandato dele continuou 30%, ele não vai ter pontuação nenhuma. O ranking do SAEB, que mede as escolas municipais, piorou? Tá. Piorou a violência, piorou a cobertura de água, piorou o atendimento na saúde? Quem mede isso, IBGE, IPEA, a gente estabelece os critérios. Pois bem, esse prefeito fica inelegível. Inelegível. E se por duas gestões esse município não consegue melhorar esses indicadores, o governo federal vai botar um interventor, que não é um político, é um administrador, que vai ficar com o recurso da cidade, que vai continuar vindo de fora. Eu falo intervenção, eu vi agora que no Maranhão decretou intervenção numa cidade lá, que foi aquela cidade... Turilândia. Isso, onde o prefeito foi preso, o vice-prefeito foi preso, o vereador foi preso. Sim. Lá, o negócio foi meio cabreiro lá. Mas o que me preocupa, com a legislação atual, a intervenção ela é feita mediante alguém apontado pelo governador. O governador era aliado dos mesmos corruptos que foram presos. Aí ele vai botar um parceiro político dele lá, que se bobeava depois concorrer para eleição. Não pode ser. Tem que ter um banco de talentos, que esse banco de talentos, ele é convocado pessoas que participaram na iniciativa privada e na gestão pública, pode trazer gente de fora do Brasil, técnicos de educação, técnicos de saúde. Esse banco de talentos vai colocar os interventores dos municípios com o único objetivo de melhorar os indicadores. E eu vou jogar aqui, eu vou profetizar uma coisa. As cidades que vão ter a administração desses bons interventores nem vão querer mais ter prefeito de volta. Fala, não, deixa isso aqui que isso aqui vai melhorar. Mas a real eu quero que todo mundo volte a ter prefeito, volte a ter uma administração pública normal. Só que se não tem educação, se não tem saneamento básico, se não tem saúde, se não tem segurança, se a rua tá suja, não tem iluminação, significa que o básico não tá feito. E você sabe o que acontece, que é mais louco? O dinheiro existe. As cidades todas recebem dinheiro, e é injusta a forma como é distribuído, mas elas recebem dinheiro, e o dinheiro chega na conta das prefeituras. Se a prefeitura não tá fazendo o básico, é porque o prefeito ou é ladrão ou é retardado. Então tem que decidir, o prefeito, ou você é ladrão ou você é retardado. E eu acho que eles são os dois. A resposta, eles não são muito inteligentes e eles são corruptos. Então, cara, vai ter uma hora que a gente vai ter que tomar decisões duras. E eu quero tomar essas decisões. Renan, eu vi você falando em relação à reforma administrativa, mencionando sobre essa questão dos municípios. Administrativamente, o que é que você mexeria? Nós temos, muito se fala na questão, o pacto federativo,
que é que o governo coloca para os municípios, de uma maneira bem objetiva. O que é que seria dentro da reforma administrativa, o que é que você mexeria que está defeituoso hoje? O Pacto Federativo ele é doente. Veja só, a gente vai pegar um estado como o Pará e o segundo lugar do Maranhão. Eles são proporcionalmente, de acordo com a população, os estados que mais recebem dinheiro do Pacto Federativo. Ou seja, o Estado brasileiro dá mais dinheiro proporcionalmente para esses estados do que para São Paulo, para o Rio, para Minas, que são os estados que mais arrecadam. Hoje, os estados do Centro-Oeste. Isto é injusto, porque funciona assim. Imagina assim, o Maranhão está muito mal administrado e a vida não melhora no Maranhão, certo? Quando você compara os índices do Maranhão, não é que a coisa está melhorando. Sim. Pará, pior ainda, com os barbalhos. Então, se não está melhorando, por que eu estou dando mais dinheiro para eles? É igual um time de futebol. O técnico não tá funcionando, a comissão técnica tá uma porcaria, o time foi rebaixado, eu vou botar mais dinheiro nesses mesmos caras? Sim. Não faz sentido. Então a gente vai ter que criar um critério, de se esse estado estiver indo tão mal, esse estado também tem uma intervenção, e 2, vai ter que fazer uma política de desmame do dinheiro. Então assim, ó, o Maranhão recebia X, não é que eu vou cortar o dinheiro, mas assim, depois de 4 anos o Maranhão vai receber X menos 5%. E depois de 4 anos, X menos 5%. Por quê? Porque ou eles começam a fomentar a atividade econômica para eles terem arrecadação própria, ou seja, ou eles ajudam as pessoas a trabalharem e produzirem e não sabotam a atividade das pessoas, ou vai ser injusto demais para uma pessoa em Santa Catarina, ou em Goiás, ou em São Paulo, ou em Pernambuco, porque Pernambuco hoje é um estado que está no lado superavitário. Ou não vale a pena para os outros ficar pagando essa conta. E não está valendo, porque os impostos estão altos. Se você está morando numa cidade que é pagador, significa que estão arrecadando teu dinheiro. Isso significa que você está pagando imposto, você está pagando imposto alto. Você está ficando mais pobre para sustentar um governador corrupto do Maranhão, um governador corrupto, os Barbários. O Barbário é a família mais corrupta do Brasil. E eles ainda têm 70% de aprovação no Pará. O que a população do Pará tá fazendo? A população do Pará tá maluca. E é tão maluca que eles aprovam o cara e depois vão embora do Pará. O Pará, junto com o Maranhão, é um dos lugares que mais manda a gente embora do Brasil. Esses caras vão pra Goiás, vão pra São Paulo, vão pra Santa Catarina. Então, que diabo que os caras aprovam o Barbário e vão embora? Essas pessoas são esquizofrênicas. Eu vou pro Pará, eu vou falar pros parentes, vocês estão malucos? Não faz sentido. Então, assim, nós vamos ter que mexer esse pacto. Aí sabe o que vai acontecer? Aí em Santa Quitéria, a partir do momento que todo mundo fala, aos poucos o dinheiro vai diminuir. A própria classe política vai falar, vamos correr agora para fazer a exploração das minas que tem aqui, para ter fábrica de fertilizante, para ter arrecadação, para a gente vender fertilizante pro agro do Brasil todo, para sobrar dinheiro aqui, ou o bicho vai pegar. Porque se você não tem o medo de você ficar sem o dinheiro, aí você não corre. Hoje tá fácil, o prefeito não faz nada, aguarda vir o show do Wesley Safadão para se reeleger, compra o voto da população e segue o jogo. Agora 13 horas e 17 minutos. Renan, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, nós também estamos ao vivo pelo Instagram, @Voz de Santa Quitéria Reserva. Você pode acompanhar a nossa live por lá. A gente tem visto aqui a força da sua militância, né, acompanhando a gente, né, pela internet, na live, também pela transmissão do link. E você tem essa identidade muito grande com o jovem, que é um público que passou muitos anos afastado, nos últimos tempos também vem sendo o público decisivo, é o público que bate o pé e que toma as decisões. Você não tem mais aquele controle porque a família mandou, porque a família quis isso. Hoje o jovem já está tendo esse posicionamento próprio. E a gente vê que você engaja com eles, que você tem essa presença e uma abordagem diferente. A que você atribui ter essa pegada, ter se abraçado, conseguir se abraçar tão bem, né? Que não é toda pessoa que consegue essa habilidade com a rede social e com esse público. Para você cativar e conquistar tem trabalho. E você aparentemente demonstra que conseguiu. O que é que você atribui a ter esse êxito na rede social? Na rede social e no próprio projeto político. O nome do partido é Missão, e já começa por aí. Não é que foi o nome do partido que criou, mas o nome do partido ajuda a responder. Em vez de eu botar uma sopa de letrinhas, tipo PSDC, PSDB, PSB, que é assim, eu sou socialista, eu sou democrata, eu sou brasileiro, eu sou comunista, eu sou conservador, eu sou liberal. Em vez de ficar com essa sopa de letrinha inútil, a gente falou, nós temos uma missão. O que é uma missão? Eu tenho um foco, um objetivo, e é urgente. Toda missão é urgente. Quando você assiste uma missão impossível, é sempre ele estar correndo quanto tempo para realizar algo. Isto é a cara das gerações mais novas, porque as gerações mais novas, elas perceberam que a conta chegou para elas e que a vida delas vai ser mais dura que as gerações mais velhas. O cara da geração Z, ele viu o irmão mais velho, que é da minha geração, que é Millennium, ter estudado, passou na faculdade e aí não conseguiu comprar uma casa. Teve que virar Uber.
Todos os sonhos que venderam pra gente que tudo ia dar certo, era mentira. E a gente só ficou com a conta da previdência, dos gastos e dos erros das gerações anteriores, e a gente não quer ficar de conversa mole, a gente quer fazer algo e rápido. Portanto, eu falo e faço coisas rápido. Eu falo, ó, meu plano é esse, eu vou fazer isso, isso aqui precisa ser feito, eu não tenho conversa mole, eu não vou falar assim, o povo do Pará, que tá muito bem com os barbários, mas olha, precisa dar uma melhor... Não, 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 o povo do Pará, vocês estão fazendo muita besteira. Vocês são uma máquina hoje de fazer besteira em termos eleitorais e vai precisar mudar isso. E eu não vou mentir pra vocês. E a geração Z quer ouvir isso. E não só porque ela quer ouvir, porque ela acredita que precisa ser urgente. Se eu for no Pará, eu vou encontrar esses mesmos jovens no Pará e falar, Renan, tô contigo, não aguento mais o barbário. Então, isso é meio que uma revolução. É uma revolução, porque as pessoas mais novas querem que algo aconteça. E elas começaram a fazer essa revolução nos países. Madagascar, Peru, México. A própria manifestação que a gente convocou contra o Banco Master era esse mesmo recorte. E isto pode ser uma revolução. Aí vai depender muito desses jovens se organizarem, porque já vi uma propaganda da Pirelli nos anos 90. Potência não é nada sem controle. É uma propaganda de pneu. Ou seja, não adianta você ter energia se você não tiver controle. Ou seja, força política, ou melhor, popularidade, não é nada sem organização. Não adianta eu ter toda essa militância se a gente não se organizar e vencer. Por isso a gente montou um partido e por isso a gente está organizando o partido ao redor do Brasil.